E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos começar a nossa sequência de aulas, a parte 1 de ligações químicas. É um assunto muito extenso, extremamente importante. É vital que você esteja bem com tabela periódica. Faltou tabela periódica, volta para a aula de tabela e vem para a ligação, senão a coisa não vai funcionar. Então vamos lá. Então, como eu falei, ligação química e tabela periódica, tudo a ver. Então a gente está com essa montoeira aí, projetando essa tabela periódica aí para vocês, com aquela divisãozinha clássica, uma tabelinha que eu gosto. Então ela está aqui, divisão metal e gás nobre. O que tem a ver ligação química com tabela periódica? Então a palavra-chave que rege é estabilidade, ó, tá aqui. Então como assim estabilidade? Dessa tabela toda que vocês estão vendo aqui, nenhum desses átomos aqui ele consegue existir de forma isolada no seu estado fundamental. Só tem um pequeno grupo nessa tabela periódica inteira que consegue ficar isolado e estável. Quem? Esses caras aqui, ó. Esse cantinho azulzinho, que são os gases nobres. Os gases nobres, eles são estáveis, muito estáveis por sinal. Então quer dizer que nada vai acontecer com eles nunca. A gente vai chegar lá. Então, primeira mão, esses aqui, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o oganessônio, né, ou oganesson, que em alguns lugares aparece que é um novo gás nobre, eles vão existir de forma isolada. Então você vai conseguir encontrar um hélio sozinho, sem mais nenhum outro átomo. Ah, mas aí os outros átomos, por exemplo, eu tenho uma barra de ferro, ali só tem ferro. Só que você tem um átomo de ferro ligado no outro, uma sequência ali formando uma rede. Da mesma forma, o gás oxigênio que eu respiro. O gás que você respira é O2, então é um átomo de oxigênio ligado no outro. Então já tenho 2. Então, sozinho, mesmo de forma isolada, só os gases nobres. Só. Beleza? Por que isso acontece? Então vem o motivo principal. É a sua configuração eletrônica perfeita. Eu coloquei aqui no cantinho, ó, S2P6. Então, todo gás nobre tem 8 elétrons na camada de valência. Então esses 8 elétrons justamente porque é o subnível S2 completo e o subnível P completo. Então eles ficam com 8 elétrons perfeitinhos, com exceção do nosso amiguinho hélio, que eu já coloquei aqui embaixo. Ó. Então o hélio ele tem 2 elétrons, mas de qualquer forma ele é mais estável que todos os outros juntos. Beleza? Então o hélio ele é muito, muito estável, mesmo por conta desse 2, até porque não existe subnível P no hélio. Bom, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio tem 8 elétrons e por isso eles são estáveis. Nenhum outro elemento que você está vendo aqui na tabela periódica vai ter essa condição. Vale lembrar que essa última camada ela sempre tem 8 elétrons no máximo. Essa galera daqui para trás, né, flúor aqui, os ametais, essa galera dos metais, o alumínio, o ferro, eles têm sempre um número inferior a 8 elétrons. Então a grande jogada é o seguinte: todos os elementos da tabela periódica buscam ficar com 8 elétrons para adquirir a estabilidade. Por isso que eu falei que ligação química e estabilidade tudo a ver. Então os elementos eles buscam a estabilidade para poder existir, né, de uma forma ou de outra. Fazendo o quê? Conquistando elétrons ou se livrando de elétrons. Então essa aqui é a regra de ouro, né? A regra do octeto. Os átomos eles buscam ficar com 8 elétrons na última camada, com 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente sempre vai acompanhar essa regra, furando algumas vezes para o nosso coleguinha hélio. Então, os elementos que estão mais próximos do hélio, eles tendem a ficar com 2 elétrons, alguns chamam de regra do dueto. A grande jogada é que os gases nobres, eles são o sonho de consumo da tabela periódica. Todos os átomos querem ser como os gases nobres, tá? Mesmo o hélio. Então, quem está mais perto do hélio? O hidrogênio, o lítio, o berílio, eles tendem a ficar com o número de elétrons na última camada do hélio. E os outros elementos tendem a ficar como qualquer gás nobre que está aqui por perto. De uma forma geral, então a gente vai focar nos metais e nos ametais, que eu coloquei aqui embaixo em verde e em amarelo. Metal tende a perder elétron e a metal tende a, e eu passar eu perder aqui, ó,
Tira isso. É ganhar. Ganhar elétrons. Então, por que que isso acontece? Vamos entender essa tendência para não ficar decoreba. Não, por que que o metal perde? Se a gente for checar os metais, eles têm 1, 2, alguns deles têm 3 e poucos têm 4 elétrons na camada de valência. Então, os metais, eles têm poucos elétrons na última camada. Já os ametais, eles têm em torno ali, os principais, 7, 6, 5, alguns têm até menos, mas os principais, os mais importantes, têm essa quantidade aqui na última camada. Então, gente, a lógica é o seguinte: para o metal, para alcançar 8, é muito mais fácil ele se livrar daquela camada dele que tem pouquinho, porque na penúltima camada, fica ligado nisso, ela vai estar completa. Então, os metais tendem a se livrar desses elétrons para poder ficar com a camada anterior completa. Já os ametais, não. Os ametais já estão quase chegando. Então, para eles, é muito mais fácil eles ganharem esses elétrons para ficar com 8. Então, por isso que tem essa lógica. Metal perde, ametal ganha. Tá? Então, vamos segurar esses dois conceitos. Na aula de tabela periódica eu já havia falado isso, que metal perde, metal ganha. Então aqui agora está tendo esse motivo por que isso acontece. Bom, então quando a gente pensa em ligações entre átomos, a ligação interatômica, a gente passa a ter 3 possibilidades. Você vai ter um metal que perde e um ametal que ganha. Então a gente vai ter interação desses 2 tipos de átomos. Ou você vai ter um cara que ganha com outro que ganha, eles já vão ter que entrar num acordo. Ou você vai ter a combinação de um cara que tende a perder com outro que tende a perder também. Então nós temos 3 tipos de combinações básicas entre átomos. Aí você vai se perguntar: Rafael, cadê o gás nobre? O gás nobre não vai aparecer aí, porque ele não perde e nem ganha, ele já está estável. Então, ligação química é a busca pela estabilidade. Se eles já são estáveis, qual é a necessidade de fazer ligação? Não que não exista gás nobre que faça ligação química. Teve já cientista que estudou lá compostos do xenônio, do criptônio, mas não é o nosso foco, né? Química sempre tem um caminhão de exceção. Então, se você entender muito bem esses 3 aqui, a coisa vai funcionar melhor. Então, primeira combinação é o que a gente chama de ligação iônica, onde você vai ter um metal e um ametal, vão formar os compostos iônicos. Se liga nessa palavrinha que vai aparecer muito daqui por diante. Compostos. Esses compostos estão fazendo referências às substâncias compostas. Então, tem pelo menos 2 elementos químicos ali. Já que eu estou pegando um metal e um ametal, necessariamente são 2 átomos de elementos diferentes. Ligação covalente. Eu tenho 2 ametais, 2 átomos que têm tendência em ganhar elétrons, então vai ter que ter um acordo entre eles aqui e a gente vai gerar os pacotes chamados de moléculas. Aí sim, né, todo mundo tem uma mania muito grande de, na química, tá olhando uma fórmula ali, já aponta o dedo, aquilo ali é uma molécula. Não é assim que funciona. Para ser molécula, tem que fazer ligação covalente. E um metal, né? O professor de português, se olhar isso aqui, vai querer me dar um tiro, né? Metal metálico, né, Rafael? Você está sendo redundante. Não, tem diferença. Então, o metal ele pode estar no seu estado iônico, como ele pode estar no estado metálico. O estado metálico é quando ele está brilhoso, bonito, condutor, geralmente prateado, né? A gente só tem o cobre, que é avermelhado, mas também é bem brilhoso, e o ouro, que tem aquela coloração característica amarelado, o dourado, né? Que é quase um nome de cor. Então, todos os metais são prateados. Ali ele está no estado metálico. Então, você tem lá o seu portão, ele enferrujou, ficou marrom. Ali o metal ainda está ali, só que ele já está em outro estado, ele já está no estado iônico. Então, por isso que eu frisei aqui metal no estado metálico. Isso quimicamente faz muita, muita diferença. Então, são esses 3 tipos de combinações que nós vamos ter. Só de olhar para a fórmula, então, daqui por diante, já podemos identificar, então, que tipo de ligação faz. Ó. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui, o NaCl. Você vai lá na tabela periódica, o sódio, vamos voltar lá, o sódio está aqui, ó. Ele é um metal. O cloro que está ali com ele é um ametal. Metal com ametal, a gente já forma a ligação iônica.
Aqui o cálcio, mesma coisa, ó, ele é um metal. O bromo, um ametal. Então aqui, ó, metal a metal, ligação iônica, lindo. Ligação covalente. Então quer dizer que na ligação covalente só tem metais, ó. Aqui, ó, o gás carbônico famosíssimo. O carbono e o oxigênio, vamos voltar lá. Olha o carbono aqui, olha o oxigênio aqui. Os dois são ametais. Maravilhoso, ligação covalente. Você já deve, não é bobo nem nada, tá vendo que eu coloquei uma água aqui. Bom, na água eu tenho um coleguinha hidrogênio. Você aprendeu comigo ou com outra pessoa, mas aprendeu com alguém que o hidrogênio ele não tem classificação. O hidrogênio não é metal, o hidrogênio não é ametal, ele não é gás nobre e tampouco tem qualquer relação com o grupo. Ele não tem classificação, não tem família. Mas você já percebeu que ele entrou no pacote aqui do covalente. O que ocorre? A eletronegatividade, né? Ligação química e eletronegatividade vai ser fundamental. O hidrogênio tem uma eletronegatividade 2,2, já é uma eletronegatividadezinha elevada para metal. Então, para a ligação química, a gente considera, veja bem, a gente considera ele como um ametal, porque ele vai trabalhar dessa forma, mas jamais, nunca jamais em tempo algum, se alguém perguntar para você qual é a classificação do hidrogênio, você nunca vai falar que ele é um ametal. Ele não tem classificação. Mas para o estudo da ligação química, por mim, ele podia estar como um ametal, que seria excelente, tá? Embora aí, há uns... acho que foi ano retrasado, agora essa aula está sendo gravada em 2020, acho que foi em 2018 que um químico fez uma estrutura, baixou a temperatura e o hidrogênio começou a ter propriedades metálicas, não está vendo? Então, por isso que a gente não pode chegar assim e rotular ele como qualquer um. Então, para ligação química, o hidrogênio ele funciona como um ametal. Então, você olhou ele na fórmula ali, só tem ametal covalente. A água está aí para provar, coloquei aqui a formulazinha que pode ser da glicose também, que é a fórmula um pouquinho maior. Todos são moléculas, aqui só tem ametais. E a ligação metálica, com certeza, vai ser que vai dar menos trabalho para a gente. A ligação metálica eu só tenho metais, né? Eles ligados neles mesmos, e tem uma característicazinha que eu vou expandir cada conceito desse daqui agora nas próximas aulas. Então, a aula de hoje, basicamente, foi só para apresentar as 3 possibilidades de ligações interatômicas entre átomos. Aí depois vão ter as intermoleculares, aí tem muita coisa para a gente conversar, para desaguar lá em inox, para a gente poder entrar em outras situações. Então, ligação é um assunto um pouquinho maior. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero de vocês? Eu quero que você seja capaz de, pelo menos, olhar para uma fórmula e falar, ó, isso aqui está fazendo ligação iônica, aqui está rolando ligação covalente, aqui está acontecendo uma ligação metálica. Vai ter composto que é iônico, mas tem algumas estruturas que fazem ligação covalente ali pelo meio. Vai acontecer também. Então, nesses casos mais simples, a gente já consegue se virar. E você vai ficar agora de olho nas minhas próximas aulas que eu vou explicar cada um desses itenzinhos aí. Então, só para ficar esperto mesmo, já ficamos com o conceito da regra do octeto. Eu já havia mencionado na aula anterior de tabela periódica. Então, a regra do octeto ela vai perseguir a gente. O que é a regra do octeto? Precisa ficar com 8 elétrons para o átomo ficar estável. Todos? Não, vão ter algumas exceções. Ah, se não for octeto, vai ser dueto. Infelizmente não, né? Vai ter átomo que vai se estabilizar com 6, com 10, mas isso aí já é fora da curva. O básico é esse daqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima, pessoal. Tchau.